Jornal 120 Minutos. Segunda edição. Bora, 6h23. Neste Dia da Criança, vamos falar um pouquinho sobre elas. Que os pequenos precisam brincar para desenvolver coordenação motora, criatividade, socialização com outras crianças, o físico e também o emocional. A maioria das pessoas sabe. O fato é que, atualmente, elas vão cada vez mais cedo para a escola e também cada vez mais tem uma agenda cheia de compromissos. Então a criancinha sai da escola, vai para o inglês, vai para o espanhol, vai para não sei aonde, enfim, ela não tem mais tempo de brincar. Silvio Renan Monteiro de Barros, pediatra, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tudo tarde bem? A você e a todos os ouvintes aí da Rádio São Paulo Rio FM. Obrigada, tudo bom com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Silvio, as crianças precisam brincar para se desenvolver. Isso é uma tese, é provado, é comprovado? Comprovado. Todo aprendizado da criança é através da atividade lúdica, é brincando. E isso começa já ao nascer. Tá, então ela precisa brincar. E há um período aí especificado para isso? Ou seja, até os 6 anos ela tem que brincar com outras crianças. Como é que funciona exatamente isso? A sociabilização da criança, no sentido de brincar com outras crianças, vem após os 2 anos, quase chegando aos 3. Antes disso, a criança... Você pode ir para a escolinha, ficar com outras crianças, mas ela é sempre possessiva. Ela tem as coisas dela, as coisas dos outros ela quer transformar em dela, mas as coisas dela não se transformarão nas dos outros, o que dá muita briga de criança, né, nessa fase. Exatamente, ela quer... Tudo é dela, né? A criança, ela é egocêntrica, né, por natureza. É possessiva, né? Quando ela pega um objeto, esse objeto ela estuda, põe na boca, saliva, vê a textura, vê a temperatura, e isso já desde bebê. E depois ela incorpora, isso passa a ser parte do corpo dela, essa é a visão psicológica da coisa. E em seguida, todas as mães que têm criança na cidade sabem, ela começa a jogar ao chão. Aí aquilo cai e volta, a mãe pega, volta, então não só incorporei a parte do meu corpo, como eu posso dispor e reconquistar a qualquer momento. Então aí ocorre isso. Então quando ela incorporou aquilo, se a outra criança pega, está pegando um pedaço dela. E aí surgem as brigas entre as crianças e a necessidade de colocá-las exatamente em contato umas com as outras, para que elas percebam que não é bem assim que funciona. Exatamente, né? A socialização é exatamente isso, criar condições dessa criança ter capacidade de viver socialmente. Agora, doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, como é que os médicos, o senhor é pediatra, avaliam essas questões? As crianças, elas vão à escola, então ela tem essa socialização. Elas brincam um pouquinho na escola, mas muito cedo elas começam a ganhar várias outras atividades que antes a gente não tinha, né? Uma geração atrás, as crianças simplesmente iam à escola, voltavam e brincavam, ou a manhã toda, ou se estudava de manhã, à tarde inteira com outras crianças, em geral em parques abertos, etc. e tal. Hoje em dia, elas têm outras atividades além da escola. Então, cursos já são incorporados à vida da criança muito cedo e ela começa a perder essa fase de ter tempo livre para brincar. Isso é ruim? Isso é bom? Como é que dá para avaliar isso? Olha, eu classifico como ruim nesse aspecto, porque tudo na vida que for radical é ruim. Tanto que a criança hoje, essa criança super exigida, tem até um nome, é mini executivo, porque as crianças só falta pegar sua malinha, botar uma gravata e sair como os executivos vão para a empresa. Ela vai para a escola, depois para a natação, depois para o fitness, depois para o inglês, depois para o francês, o judô. Então ela não tem um momento sequer de atividade lúdica. Lúdica natural. São atividades lúdicas também. Não são contraindicadas, mas esse radicalismo de passar o dia inteiro fazendo atividades externas, sem ter um momento para si mesma, e transforma a criança ela perde o laboratório da vida, onde ela aprende as coisas, as texturas das coisas, os ruídos das coisas. Então ela perde uma série de experiências que ela tem que absorver, receber e aprender sobre aquilo no primeiro, segundo, terceiro ano, por força de estar fazendo algo que os pais estão exigindo muito dela e que ela não tem necessidade naquele momento. E qual é a consequência para essa criança numa fase posterior, na adolescência ou mesmo na fase adulta? Já na fase infantil já ocorrem problemas. Ah, é? Essa criança vai viver sob estresse.
E o estresse no adulto causa infarto, causa acidentes vasculares hemorrágicos. Na criança, ele causa mais infecções. Baixa a imunidade da criança, a imunidade natural dela, essa criança começa a ter mais infecções, adquirir mais processos infecciosos. A médio prazo, na adolescência, o adolescente vai ser uma criança aposentada, ele já está querendo não fazer mais nada, porque foi tão exigido quando pequeno, que ele está entrando na fase de estafa. Aí vem a gastrite, úlcera pré-vestibular, né? E no adulto, essa criança também ela não vai ter muita vontade, ou ela vai ser uma batalhadora radical, que ele vai trabalhar 365 dias por ano sem ter férias, sem ter folga, sem fazer nenhum esporte nem nada, ou ela vai ficar aborrecida com a vida, que a vida sempre exigiu dela, ela nunca passou pelas fases lúdicas da vida. Então isso é ruim, né? Então é bom dosar, né? A dosagem é o ideal. Qual o conselho que você daria aos pais, então? Na realidade, em primeiro lugar, respeitar o limite da criança. Tem uma criança que exige que tenha atividade todo dia. Uma criança que, não vou falar o rótulo de hiperativo, uma criança que tenha mais atividade interior, ela necessita realmente disso. Mas uma criança normal, na média das crianças, ela pode ter uma atividade na escolinha, uma segunda atividade de natação, por exemplo, e o resto é atividade de casa. Dela de casa, de brincar com outras crianças no prédio, de competir infantilmente falando, com a competência com outra criança, aprender os seus limites e os limites dos outros. A sociabilização da criança ocorre nessa fase de 3, 4 anos, que ela começa a aprender. Aí vem morde a outra criança bate na outra, por quê? Elas estão estabelecendo os limites. E esses limites ficam bem estabelecidos com essas brincadeiras de criança. Não precisa o pai ou a mãe tomarem as dores das crianças e fazerem intervenções, né? Elas aprendem por si nesse momento, né? Exatamente. Evitando esses exageros, que tem algumas crianças que realmente têm problemas e acabam agredindo mais as outras, mas na média todas elas se encaixam perfeitamente, já tem os amiguinhos, se agrupam na escola, tem os seus grupos preferidos e criam a sua mini-sociedade. Agora, antes de encerrar, Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, pediatra, como é que o senhor avalia a questão da entrada de internet e jogos na vida da criança cedo? Essas brincadeiras que a gente está citando aí, elas também englobam os joguinhos eletrônicos? Esse é um grande problema novo que está acontecendo, mas que a pediatria já está prestando muita atenção, que é até quando essa atividade digamos, digital vai afetar a criança. É claro que a criança aprende, todos nós sabemos, uma criança de 3, 4 anos pega o celular do pai, sem ler nenhum manual, faz quase todas as funções do celular. Ele já nasce com os 3 megas, né? Assim, exatamente isso. Agora, mas é bom, isso é bom porque ela está fazendo um exercício mental muito bom. Ela está fazendo coisa que eu, quando criança, não fiz, não tive esse exercício. Você, quando criança, não teve esse exercício. Porque isso vem de 90 para cá. É bem recente, né? Então, é um excelente exercício. Agora, com esses novos tipos sem fazer propaganda, mas Kinect, Wii, esses jogos, esses games aí, deram um grande conforto pra gente, porque eles estimulam essa atividade digital, mas estimulam também a atividade física. Porque você faz exatamente a atividade física de um esporte brincando com aquilo. Certo? É bacana, então. Agora, a Organização Mundial de Saúde recomenda, essa recomendação é para adolescentes, mas nós pediatras temos usado por não ter outro também para crianças menores. A criança deve ter no máximo 2 horas de mídia por dia, incluindo-se mídia, TV, telefone, smartphone e games. Então é o máximo que a criança deve ter por dia, 2 horas, além disso ela está sendo sobrecarregada. Então no máximo 2 horas na frente do computador ou da televisão? Computador, televisão e telefone, somando tudo. Bom, então um alerta a isso para crianças até que idade? Até o fim da adolescência. Nossa, então todo mundo está passando desse limite bem. Exato, eu estou falando até o fim da adolescência porque eu sou pediatra, mas na vida inteira você não deve passar disso, faz mal. Física e visualmente, inclusive pelo estresse que provoca. Tá. Bom, então aí ficam essas orientações, essas dicas, hoje é dia da criança, aos pais aí que não sabem exatamente os limites, né? Ou o que podem oferecer, o que devem oferecer aos seus filhos, porque pai visa só o melhor para as crianças, mas às vezes há um certo exagero aí, né? Então tem que ter limite e tem que ter bom senso, né, doutor Silvio? O bom senso é tudo. É tudo, né? Qualquer atividade sem radicalismo, nem para mais nem para menos, vai ser extremamente saudável se os pais fazem com amor pela criança.
Agradeço a Silvio Renan Monteiro de Barros, pediatra, falando aqui conosco sobre a importância de brincar na vida de uma criança para o desenvolvimento dela aí. E isso tudo vale para o resto da vida. Obrigada, Silvio. Eu que agradeço e aproveito para dizer a todas as crianças que a minha atividade física diária é com crianças, todas as crianças, meus parabéns e que elas cresçam felizes. Muito obrigada, um abraço.